Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Estamos, no momento, vendo a lição, o livro Caminho, Verdade e Vida, e hoje a lição 85, cujo título é Testemunho. O texto evangélico: respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Em João, capítulo 18, versículo 34. Vamos ao comentário do Espírito Humano. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorremos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar a influência em céus nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando, esquecendo o serviço que nos é próprio. Essa é uma lição que nos traz reflexões bastante profundas para o movimento espírita, para nós espíritas, porque o católico, o evangélico, ele vive à sombra dos seus símbolos. O católico dos santos, das imagens, da missa. O evangélico do pastor, do louvor, do culto, daquilo que se preconiza como é a vida deles. O espírita está aos poucos criando as suas figuras para substituir. Eu falo muito isso. Né? Estão trocando o padre pelo expositor, né? O confessionário pelo médium, né? A hóstia pelo passe. Mas a postura religiosa é a mesma. Porque nós trazemos de outras encarnações, de outros tempos, essa postura passiva perante ao Cristo. Então, a gente tem sempre alguém conduzindo a gente, tocando o rebanho. E eu vou no meio do rebanho. Pastor, o padre, agora é o médium, é o expositor, os nomes públicos do Espiritismo. De repente, nós estamos vendo muita gente que já vai, assim, vamos dizer assim, exaltando demasiadamente determinados trabalhadores. E vai vivendo à sombra desses trabalhadores. E por mais louváveis e dignos que sejam os seus trabalhos, são os trabalhos deles, não é nosso. O espírita, com essa lição de Emmanuel, é chamado a refletir sobre o seu trabalho com Jesus, o seu relacionamento com a religião. Como eu estou me relacionando com a religião? Não é só fazer o trabalho, ir lá, fazer palestra, fazer estudo, aplicar o passe, ser médium. Isso é uma faceta da atividade religiosa. Importantíssimo.
mas é uma faceta. A outra ocorre no meu mundo íntimo. Como é que eu estou me relacionando com o Evangelho? Interessante que antes de gravar esse texto, eu vinha desde 2 dias conversando com uma amiga nossa, que mora em outra cidade, mas que, quando nós moramos na mesma cidade, uns anos atrás, ela frequentava o centro espírita onde nós atuávamos e fizemos o atendimento fraterno com ela, ela era trabalhadora da casa, enfim, ela se mudou antes de mim até, e eu mudei depois, mas nós mantivemos o contato pelo WhatsApp. E era uma pessoa que está sempre conversando conosco, buscando orientação, ou então trazendo alguma coisa, uma pessoa das nossas relações. E eu estava conversando justamente com ela sobre isso, sem saber que eu ia gravar justamente esse texto. Né? O impacto que teve em mim o dia que eu me tornei espírita e despendurei Jesus da cruz. O dia que eu vi Jesus vivo, como diz o Espírito Emmanuel aqui, ó, Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Eu tenho que falar de Jesus através do meu entendimento de Jesus. Eu tenho que viver com Jesus e viver atividade, como ele diz lá no final, né? Não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, esquecendo o serviço que nos é próprio. Ele diz, é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar a influência excelsa nos dias difíceis e nos dias bons, nos dias tranquilos e nos dias tormentosos. Porque quando eu vivo à sombra do outro, eu não uso o outro como sirineu, eu não tenho vivência religiosa. E eu posso até discordar do outro, devo discordar, eu não entendo assim. Eu vou tendo um movimento espírita mais forte, e eu, como espírita, vou me tornando mais forte. Porque eu adoro quando as pessoas têm uma postura diferente. Eu não concordo com você, porque quando ela não concorda, eu estou crescendo com ela. Então, é muito importante eu ter a minha vivência. E como é que eu tenho a minha vivência? Eu procurando conhecimento. Eu tenho que estudar o Evangelho diariamente, eu tenho que fazer o Evangelho no lar, tudo aquilo que nós falamos sempre. Eu tenho que estar no grupo de estudo do Centro Espírita, eu tenho que ler Kardec, tenho que ter o hábito da leitura das obras espíritas. Então, porque eu vou amealhando material para que eu testifique de mim. Por que é importante a exposição espírita? Porque não é um padre, um pastor que fala. Qualquer espírita pode ir lá na tribuna falar desde que ele tenha conhecimento espírita. Então, quando a pessoa vai falar, ela está falando das suas experiências dela. A maneira como o ensino espírita impactou a sua vida pessoal. Ela transborda aquela experiência que é rica, porque é diferente da minha. E eu cresço com a experiência dela. Ela testifica para mim. E quando ela está sobre tormentos, sobre tsunamis emocionais e espirituais, e ela vai falar, ela está falando dela, está falando com humildade das suas dificuldades, das suas deficiências, daquilo que ela não conseguiu sobrepujar. Eu não estou diante de um falso santo, ou de um falso pastor, de um falso padre, de alguém que se esconde atrás de uma persona. Eu estou diante de alguém que é como eu, e que tem esse valor porque testifica de si. E o valor é muito maior, porque uma pessoa está caminhando comigo, estamos do lado. Então, esse testificar de mim mesmo, né, viver a minha experiência com o Cristo, interpretar a proposta do Cristo, é muito importante. Eu não ficar recebendo do outro, olha, o fulano disse isso. Mas e eu? O que eu digo? Por isso que o Cristo pergunta, e tu? O que tu dissestes de mim? O que tu dissestes de mim? O que você pensa de mim? Pergunta Jesus. Como você se relaciona comigo? O que eu significo para você? Nós temos uma relação com Jesus. As pessoas não percebem isso. Cada um de nós. Eu preciso trabalhar essa relação. Então eu preciso saber quem é ele. É esse cara dependurado da cruz, despendurado da cruz, que caminha comigo, que está aqui comigo o tempo todo, que se eu estiver passando por alguma coisa é porque tem algum motivo. É alguém que quando eu caio, não aparece mais ninguém que está ali para me levantar. Caminha comigo, chora comigo, sorri comigo.
É esse Jesus que eu tenho que desenvolver. Esta é a relação que eu tenho que ter com a minha religião, para que eu possa testificar quando eu for chamado a testificar. Quando eu falar no estudo, quando eu falar para o outro, falar, olha, para mim, a experiência foi diferente. Com essa amiga aconteceu isso. Ela falou, eu senti uma coisa tão estranha quando você mostrou essa visão do Jesus. Eu falei, estranha porque até agora você estava acostumada a ir a Jesus pelos santos, pelos padres, pelos pastores. Mas, Marco, eu já estou no Espiritismo há 3 anos, há 4 anos. Eu falei, então, você já está no Espiritismo, mas você não saiu das igrejas. Há pessoas que estão nas igrejas há 200, 300, 400 anos. Estão no movimento espírita há 30 anos, mas estão nas igrejas. Elas não testificaram de Jesus. Para testificar, precisa viver Jesus. Um Jesus vivo, com os seus ensinamentos, diariamente. Nos momentos bons e nos momentos ruins, sem perder a fé nele. Gente, que lição para refletir. Como é que você está com Jesus? Você segue Jesus pelo que os outros dizem? Ou você consegue definir para nós o que é Jesus? Melhor, ou você consegue, para você, testificar quem é Jesus de Nazaré? Dá uma pensada nisso, gente. Que Jesus nos abençoe sempre.